Olá, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. Muito bom dia para a família e para todos os amados do canal Últimos Dias que têm acompanhado essa imensa trajetória de buscar na história do Brasil, com Bíblia, com apócrifos, com visitas, museus, a lugares históricos, documentários internacionais, enciclopédias britânicas, francesas e até mesmo as brasileiras. Tem muitos livros que nós ainda não lemos, tenho certeza que não conseguiremos fazer isso em vida. É um insumo de informações que vão se compilando dentro de várias partes do mundo. E é aquilo que nós sempre falamos, a história, a nossa história, ela está dividida em pedaços. E pedaços que passa a ser parte de um quebra-cabeça muito forte nas nossas vidas. E isso é de suma importância que você venha a compreender o que nós vamos falar aqui agora. O que eu vou falar hoje, nesse vídeo, seria um dos temas do que nós vamos falar no Congresso do Rio de Janeiro, que será o Congresso Histórico do Brasil, o CHB. O primeiro Congresso Histórico do Brasil, nós vamos estar fazendo no Rio de Janeiro. E esse tema de hoje, que da mesma forma que ele é maravilhoso, ele é assustador. Porque o tema de hoje, ele não vai envolver história de quem já morreu, de quem vai morrer ou de quem está vivo. Ele vai envolver a história de todos os seres humanos, incluindo nós. E o mais interessante é que essa história você vai poder pesquisar e vai encontrar o que muitas vezes nós lendo não conseguimos perceber. Se nós pegássemos todos os filmes que nós já vimos hoje e revisse esse filme um a um com o máximo de atenção e cuidado, e principalmente sozinhos, nós ia parecer que nós estávamos vendo esses filmes pela primeira vez, de tantos detalhes que deixamos passar desapercebido. E assim também é com a nossa vida. Eu vou falar hoje a respeito do nosso corpo. E você também não é obrigado a acreditar. Sabemos que a mentira criou muitas versões. Mas eu vou aqui já, no início desse vídeo, ir a fundo, a partir já de agora, obedecendo à ordem do título, para você entender o porquê que detalhes mais profundos nós vamos dar só no Congresso. Mas eu quero já adiantar alguma coisa aqui para você, porque eu sei que você pesquisa. E, de repente, quando chegar lá no Congresso, já não será tão novidade se caso você fizer suas pesquisas e ter essa sede do conhecimento. O que nós aprendemos dentro do sistema religioso em relação ao nosso corpo físico? E eu vejo muita gente falando assim, quando você vê alguém morto, com um tiro, com uma facada, ou um acidente grave, ou uma pessoa perdendo a perna, um braço, uma parte do corpo, a primeira coisa que nós reclamamos é: nós não somos nada. Eu não sei se você já falou essa frase ou já ouviu alguém dizê-la perto de você. Qualquer desgraça que acontece com alguém fisicamente, a primeira frase que vem: nós não somos nada nessa vida. Você já ouviu isso? Porque é baseado nessa frase que você vai ficar impactado. Por que você tem hoje
um corpo que morre? Por que nós temos hoje um corpo que sente dor, que quando se machuca sai sangue? E por que grandes partes das doenças hoje, o primeiro sintoma que sofre é o corpo, a ponto de você nem precisar falar que está doente, porque as pessoas olharão para você e dirão, você não está bem. E bate muitas vezes aquela pergunta. Qual é a pergunta que bate? Por que o nosso Criador, sendo tão amoroso, ele nos deu um corpo tão frágil? Alguém religioso, e muitas vezes com razão, vai dizer, por causa do pecado de Adão e Eva. Até aí, o sistema não mente para você. Porque tem certas coisas que o sistema diz, das poucas que eles estão certas, que se você recorrer à Escritura, você vai encontrar confirmação. Porém, tem respostas que ela necessita ainda de mais alguns brilhantes e gigantescos detalhes que nos são ocultos. Existem detalhes que a religião nos dá, que falta ainda algumas observações que muitas vezes nós passamos nessa vida sem resposta. E uma delas é, por que o nosso corpo é tão frágil, tendo uma alma tão poderosa? Vou repetir essa frase. Mesmo que Adão e Eva tenham pecado, por que nós temos um corpo tão frágil, tendo uma alma tão poderosa? Então, quero compartilhar com você uma informação que eu gostaria muito que você pegasse o fio da meada. Porque, em parte, você vai ficar maravilhado com o que vai ser dito aqui agora. Mas, em parte, você vai ficar frustrado. Mas, frustrado ou maravilhado, você vai ter uma resposta. Maravilhado por quê? Porque parece que o que você vai ouvir aqui agora é algo novo. Mas se você buscar nas leituras, você vai ver que você que se passou e esqueceu de perceber esse detalhe que vai te maravilhar agora. E frustrado você vai se sentir, porque você vai ver que essa live é para você. Então, por isso que vai vir a frustração. E eu não sei como você vai receber essa informação. Mas eu não vou deixar para o Congresso, porque eu acho que essa informação que você vai receber agora, ela é de extrema importância para você saber o porquê que muitos se encontram com o corpo debilitado, outros se encontram em plena fase de energia. Então vamos retomar a história de Adão e Eva. E eu não vou contar a história de Adão e Eva na maneira gigante e comprida que você conhece. Eu vou resumir tudo dentro do tabuleiro do quebra-cabeça. E se você conhece, se você gosta de ler, não vai ser muito difícil de você se maravilhar, se espantar, se indignar, se frustrar, mas depois você entender. Olha, primeiramente, se você está sentado agora, ouvindo através do notebook, computador ou celular, dá uma paradinha agora e olha para a parte do seu corpo que nesse momento você pode olhar. Eu acredito que as primeiras partes são as mãos. Pega a sua mão agora e dá um apertão bem forte nela. Você vai sentir uma dor. E quando você pergunta a um médico, a um pastor, a um padre, a um rabino, por que você sente dor quando você aperta a tua mão, eles dão as respostas mais variáveis possíveis. E não estão errada a resposta deles. Porém, falta um detalhe para complementar essas explicações. Repara que quando Adão e Eva estavam lá no jardim,
você vai encontrar essa passagem no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 3. Você vai encontrar essa passagem a partir do capítulo 3, e você vai ver que quando Adão e Eva, eles são feitos do pó, eles são feitos dentro do... aonde? E o Yahweh colocou Adão e Eva dentro da onde? Do paraíso. Quando o Yahweh faz Adão e Eva no Éden, eles são feitos de um corpo físico, e esse corpo físico tinha um detalhe que muitas vezes nós deixamos passar. Qual era o formato do corpo de Adão e Eva? Era o mesmo do nosso? Eram parecidos. Pô, mas como assim? Adão e Eva não tinham um corpo igual ao nosso, não? Não. Eram parecidos. Eles tinham braço, eles tinham pernas, eles tinham olhos, eles tinham orelha, eles tinham tudo que nós temos nesse corpo. Mas a estrutura física desse corpo tinha algo que hoje nós não temos. E o que eles tinham? Eles tinham a eternidade, que é o fruto direto de Yahweh. O fruto de Yahweh é eternidade. Mas calma aí, a bomba não vem ainda. Eu estou só contando esse início para você ficar mais tranquilo, para eu te dar a notícia. Quando eu falar assim, ó, agora eu vou te dar a notícia, aí você se prepara para abandonar o canal, para cortar relacionamento com Edson Silva História, para dar dislike no vídeo. De repente eu posso arrancar aí metade de pessoas que não vão mais querer ver o que a gente fala aqui, porque parece que as pessoas estão tão acostumadas com a mentira, que quando a gente fala uma verdade, parece que ela choca. Mas eu quero contar para você essa história, que Adão e Eva tinham um corpo parecido com o nosso, mas diferente em termos de estabilidade e estrutura. Por mais que eles se machucassem, por mais que alguma coisa acertasse eles jamais morreriam. Porque eles tinham o fruto da eternidade. Eles tinham o fruto do éter. Eles eram pessoas que jamais morreriam. Então, eles tinham no seu corpo a matéria-prima de Yahweh. E a matéria-prima de Yahweh, ela é de um fruto só. E esse fruto que representava a matéria de Yahweh da eternidade estava na árvore da vida. Estava na árvore da vida, que era a árvore do fruto de um só conhecimento. Legal. Essa parte que nós acabamos de resumir, você já conhece e não é novidade para você. Agora vai vir uma outra árvore no meio dessa história, que você já conhece, chamado o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto, ele tem duas personificações. Esse fruto representa o infinito. E a morte, e não existe morte na eternidade, mas existe morte no infinito. Porque a morte, ela só pode ser gerada de infinito e não de eternidade. Não há morte na eternidade, há vida. Não há vida no infinito, só há morte. E quando Adão e Eva, eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, é aqui que você tem que parar um pouco. Eles estão recebendo, naquele momento, uma troca de corpo. Aquele corpo da eternidade de Adão e Eva, que eles tinham antes de comer o fruto, eles tinham suas manutenções na árvore da vida. Mas a partir do momento que eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles trocam aquele corpo físico
protegido pela alma que não precisava estar dentro, eles trocam automaticamente aquele corpo eterno por um corpo infinito. A infinidade de Terron, ele passa a fazer parte de Adão e Eva. Então, trocando por miúdos e sendo bem claro para vocês, e não sabendo eu se eu posso falar diretamente com vocês e a que ponto nós podemos conversar abertamente, mas de grosso modo eu quero te dizer um detalhe. O corpo de Adão e Eva passa a ser o corpo de Terron. É isso que vocês têm que entender. Então, essa reportagem que nós estamos trazendo aqui para vocês ao vivo é para te falar o seguinte: a partir do momento que Adão e Eva eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles passam a desprezar o corpo eterno e ganham o corpo infinito. E sabe qual é a grande notícia? Que dentro do corpo eterno não tinha morte, mas no infinito sim. Por isso que Yahweh, ele avisa para Adão e para Eva, de todas as árvores que vocês comerem, vocês poderão comer todas as árvores, todas. Inclusive a árvore da vida, que é a árvore do meu fruto, único, que é a eternidade. Mas vocês não poderão comer daquela árvore ali, que é o fruto de Terron, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto da infinidade, o fruto da duplicidade, o fruto que vai dar a vocês um corpo diferente. Vocês só vão poder conhecer sobre mim e Terron se vocês comerem daquele fruto. E é o que Terron queria. O fruto do conhecimento do bem e do mal, gente, não é das coisas má e ruim. Quando o fruto do bem e do mal quer dizer o fruto do conhecimento de Terron e de A. O sistema, quando trouxe essa linguagem para a língua portuguesa, obviamente que eles tiraram a pessoa de Terron e a pessoa de Arro e colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas esse bem e mal não é as coisas boas que você faz e nem as coisas ruins. Mas está falando de pessoas. Se falasse o fruto do bom e do mal com U, realmente estaria falando de coisas. Mas está falando do fruto do bem e do mal. Quem é do bem? Yahweh. Quem é do mal? Terron. E a partir daquele momento, então, Adão e Eva passam a conhecer um segundo Deus. Só que eles não se atentam para isso, eles não vão a fundo por causa da semente do mal, chamado morte. Agora, olha que coisa mais assustadora. O intuito da serpente era que Adão e Eva trocassem de corpo para que ele já morresse ali. Porque o Criador sabia que quando eles comessem daquele fruto, eles iriam morrer. Se Adão e Eva comessem daquele fruto, por eles mesmos, sem ser tentado, eles iriam morrer na hora. Porque não estava no pacote da informação de Arro que eles iriam morrer se fosse tentado por alguém. Isso não estava dentro. Como eles comeram o fruto, mas não comeram por eles mesmos, mas foram tentados por alguém, e isso não estava no pacote da informação, e Arro, antes desse acontecimento, ele já previu que isso poderia acontecer, e para que as suas criaturas não morressem na hora,
ele criou uma coisa chamada tempo. E é aí que entra a ira e a raiva de Terron. Porque eu acho que o próprio Terron deve ter questionado com Yahweh e deve ter dito assim: vem cá, tu não pode ser mentiroso, Yahweh. Você disse que se Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E eu usei o dragão para fazer eles comerem justamente o fruto do bem e do mal, eles não morreram. Eu tenho certeza que Terron questionou isso com Yahweh. Porém, Yahweh, ele fez uma coisa chamada tempo. Porque o tempo não funciona dentro de Sião, não funciona dentro do jardim do Éden, mas ele funciona fora do jardim, aonde nós estamos hoje. E aí, se Adão e Eva morressem, e se não existisse o tempo, não existiria mais a raça humana no planeta. Mas Yahushua, ele se precaveu. Yahweh, ele pensou tudo antes. Certamente eles vão morrer, mas não na hora. Porque Yahushua já sabia que eles não iriam comer aquele fruto por si mesmo. Mas como eles comeram através da tentação da serpente, Yahushua tinha uma carta na manga para nos salvar. Ele tinha a roda do tempo. E esse tempo foi colocado justamente fora do paraíso. Quando Adão e Eva são expulsos, eles não poderiam morrer na hora. Porque Yahushua, pela sua eterna caridade, amoroso, ele fez o tempo. E o tempo, ele é uma ferramenta que não destrói a morte, mas ele retarda o percurso dela. E nisso Terron ficou muito, muito, muito chateado, imagina. Todos os planos para fazer com que Adão e Eva pecassem e não proliferasse uma raça na terra, porque se eles morressem ali, ninguém mais ia nascer. Eles são expulsos para fora do paraíso. Tanto que quando Adão e Eva se matam, isso está no apócrifo, do primeiro livro de Adão e Eva, e Yahushua vem e ressuscita eles várias vezes. Esse corpo que você leva hoje, ele não é o corpo de Arro. Ele é o corpo que foi um presente de Terron. O de Arro é diferente desse. Por isso que esse corpo morre. Por isso que esse corpo fica doente. Então, o que a gente tem que entender, conforme o título, é o seguinte. Por isso que a Yahushua precisa vir para tirar a gente do meio desse corpo, ou a morte é necessária para que ele resgate o corpo de Adão e Eva. Porque quando Yahushua morreu no madeiro, através da sua luz, do seu sangue, da sua água, e quando aquele sangue, aquela água jorrou sobre a ossada de Adão, ali ele estava garantindo para Adão, fazendo um juramento de sangue com Adão, que não só Adão ia recuperar o seu primeiro corpo, que foi um presente de Arro, como também toda a sua posteridade. Por isso que nós precisamos morrer. Porque a morte
ela que tira as pessoas desse corpo de terror. É ela que tira as pessoas desse corpo que terror fez e que a partir do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva herdou. Você quer ver uma coisa? O livro de Gênesis, esse corpo que Terron trocou e deu a Adão e Eva, foi tão horripilante que até o Salvador, quando chegou lá gritando o nome de Adão e Eva, levou um susto. Olha o que ele diz. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Criador, que passeava no jardim, pela viração da onde? Do dia, esconderam-se quem? O homem e a mulher. Da presença de quem? Do Criador. Entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque eles viram que fizeram besteira. Eles viram que aquele corpo que eles estavam não era o corpo que algo tinha dado. Tinha havido alguma coisa diferente naquele corpo. Ele não brilhava mais. Eles ficaram se sentindo mais presos. Eles viram que fizeram besteira. Tanto que no verso 9 diz assim: mas chamou Iarro ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nem Iarro conseguia achar Adão e Eva. Porque o pecado nos separa de quem? Do Criador. Para Iarro não achar Adão e Eva, a coisa estava feia, gente. E olha que naquela época não existia ainda a brincadeira de pique-esconde. Para o Criador entrar no paraíso e não achar Adão e Eva, a coisa foi muito forte. Porque não era difícil achá-los. Verso 10 do capítulo 3 de Gênesis. Ele respondeu, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Olha os sintomas do fruto infinito do conhecimento do bem e do mal de Terron. Adão passa a sentir uma coisa que dentro do corpo de Iarro, do fruto de Iarro, esse sentimento não existia. E Iarro já conhecia o sentimento de medo, porque ele sabia que esse medo veio de Terron. Isso era fruto de Terron. A morte era fruto de Terron. Quando Adão diz, eu fiquei com medo, Iarro pensou, já sei o que eles fizeram. Tanto é verdade que Iarro não fala assim, você não comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, não, comeram? Não, ele não indaga, ele diz assim, verso 11, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Por quê? Iarro pergunta se ele comeu logo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque só naquela árvore esse sentimento de medo estava lá. Foi Iarro que colocou cativo naquela árvore todos os sentimentos ruins que não era para a gente ter hoje. Porque todo sentimento ruim
é gerado por Terron. Terron é a aversão da luz. Esse sentimento de medo, essa nudez de Adão, não era para ser argumento de conversa com Yahweh. Então veja que Yahushua, por que Yahushua não pôde ter... Aí você agora vai matar aqui uma grande charada. Que eu já vi muitas pessoas perguntar, mas por que Yahushua vem no corpo de uma mulher? Não poderia o pai dele ter feito um corpinho bacana, bonitinho para Yahushua, e ele descer ali no corpinho mais legal para poder morrer pela humanidade? Não. Porque corpo que Yahushua faz, que Yahweh faz, ele não pode jamais cobrir o pecado de corpo que Terron fez. E Yahushua desbancou Terron 2 vezes. Uma quando ele nasceu e outra quando ele morreu. Quando ele nasceu, Yahushua vem. Mas dentro do mesmo corpo que Terron deu para Adão e Eva através de uma mulher. Esse é o sentido de Yahushua ter vindo no corpo de uma mulher. Ele não podia ter vindo no corpo de Adão e Eva antigo, que era o corpo da eternidade. Ele tinha que vir do corpo da infinidade. Porque Yahushua, através desse corpo terrônico, ele mostrou para Terron que Terron, ele pôde mudar a fisionomia corporal, mas ele não pôde mudar a essência da alma. Ele quis mostrar para Terron que Terron destruiu o sonho de Adão e Eva, dando a eles um corpo diferente, mas eles não pôde fazer a troca na alma. E Yahushua, como alma, ele entra num corpo indebilitado. Paulo chega a dizer: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Do corpo deste Terron. Que sacada é Edson Silva História? É uma grande sacada. Paulo chegou a chamar esse corpo do corpo da morte, ou seja, ele estava se referindo a Terron. Ele que não morria, que não ficava doente, que não necessitava de nada. Gente, que de confiança Yahushua está tendo no seu povo hoje para entregar tamanha informação. Tamanha informação. Que nível! É excelente isso. Que nível de informação! Então, Edson Silva História, trocando por miúdos. O que eu preciso fazer sabendo eu que tem esse corpo de Terron aqui comigo? O que eu preciso fazer? Você precisa entender que independente do corpo de Terron ou do corpo que Yahweh deu, não é o corpo que faz a diferença. Porque se fosse o corpo que fizesse a diferença, quando Adão e Eva tinham o corpo de Yahweh, eles não teriam pecado. Então, o pecado não depende diretamente do corpo que você tem, mas do caráter e da qualidade da alma que você é. Não vai fazer, se Yahweh viesse aqui agora, te desse o corpo dele de volta, o corpo de Adão para você, você pecaria? Pecaria. Porque ali mostrou para Adão e Eva que a segurança para não errar não está no corpo, independente se ele é bom ou ruim, mas está na alma. E você precisa saber a qualidade de alma que você é. Você precisa saber disso. Nesse momento aí agora.
É tão verdade que o corpo, nem do juízo final, ele vai participar. Diante do juízo final vai estar somente a alma que viveu no corpo. E através do que o corpo fez em terra, é a alma que vai pagar, porque a alma é a consciência de tudo que o corpo faz de bem ou de ruim. Tudo. Se você faz fofoca de alguém, se você prejudica alguém, se você rouba alguém, se você mata alguém, se você discute com alguém, perturba alguém. Ah, mas foi o corpo que fez. Foi. Mas quem está no volante é a alma. E Yahushua não pecou. E sabe o que Yahushua veio com o corpo de Terron, gerado por Maria, e não veio no corpinho de Adão e Eva? Para que ninguém falasse assim, tá vendo? Ó? Ele não pecou porque o corpo dele era aquele primeiro de Adão. Você compreende? Muitas explicações que são dadas hoje. Yahushua veio no corpo frágil após o pecado de Adão e Eva, para que ninguém dissesse, lá, tá vendo? Ó, também, né? Ele foi para o madeiro, venceu tudo, porque está no corpo de Adão e Eva, que Adão e Eva tinha. Então, para que esse tipo de comentário não fosse motivo para as pessoas se safar, dizendo, ele pode. E Yahushua veio no corpo também herdado do pecado de Adão e Eva, oferecido por Terron. E aí Terron não pôde falar nada. Os escribas fariseus não pôde falar nada. As hordas do mal não puderam falar absolutamente nada. Porque mesmo ele sendo o Criador, o Filho do Criador, mas ele estava dentro de um corpo terrônico. E com esse corpo terrônico, ele não pecou. Porque para você não errar, não é determinante o corpo que tu tem, mas o caráter de alma que você leva. Ah, mas eu sinto um desejo violento de fazer isso. O corpo sente o desejo. Como o carro, ele também tem desejo de correr a 220 km por hora, porque ele tem isso no velocímetro, e tem um acelerador que aceita o que o teu pé faz. Mas ele só vai a 220 se o teu pé for colocado em cima do acelerador, porque o acelerador ele não se acelera sozinho. Olha o que Paulo diz. Deixa eu botar aqui para você. Está vendo como é que a Bíblia se completa? Como é que ela não quebra a cabeça? Igual a história do Brasil. É ou não é? O livro de Romanos, capítulo 7, ele é maravilhoso. Livro de Romanos, capítulo 7, ele é maravilhoso. Olha o que Paulo fala a partir do capítulo 7. Abra aí, gente, que você vai ver que Paulo vai confirmar o que eu estou te falando, o que está na Escritura, e que realmente esse corpo que nós temos, ele é de Terron. Ele é um corpo de Terron, porque Terron é morte. Morte é Terron. Paulo diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De todo modo, nenhum. Mas já se o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Sabe que lei é essa? Tu está preparado para ouvir isso? Ah, irmão, de calma, pega leve, que tem judaizados no meio. Pega leve, que tem judaizados no meio. Então, eu quero te perguntar, tu sabe que lei é essa? Se prepara aí, pega no teu caderno, anota. O pecado e a lei, gente, por que elas teve que existir para 12 tribos de Israel?
para eles resolver o problema da humanidade em relação ao fruto que Adão e Eva comeu. Que fruto? Do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem, do fruto que Adão e Eva comeram, representam a lei de Terron em relação ao lado do bem do fruto. E o pecado representa o fruto do mal de Terron em relação ao que se faz de errado. Quando o Yahweh, ele permite que a lei seja dada por Moisés àquele povo, é que Yahweh estava provando para Samael e Terron que a lei que combate o pecado, essa república, ela não ia funcionar. Yahweh usou as 12 tribos para provar para Terron, para Samael, Lúcifer, porque ele tentou provar lá em cima que essa mesma república ia funcionar lá, e Yahweh permite, tá bom, vou pegar 12 tribos, não toda a humanidade, mas 12. E esse fruto do conhecimento do bem e do mal, essa lei, o pecado, eu vou dar para o meu povo. Vamos ver se eles são páreos para poder viver dentro desse fruto. Responder esse yin e yang, esses dois lados. Eles têm o pecado e eles terão a lei. Vamos ver qual que eles escolhem. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos ver se eu não errei quando o próprio Samael me ofereceu isso lá em cima. Por que os judeus não gostam de Yahushua? Porque o Salvador Yahushua, ele repete isso no livro de Hebreus. A lei serviu de aio para mostrar que aquela lei não era de Yahweh, mas ela era necessária ter dado para as 12 tribos, porque o Terron faz um desafio com o seu regime de governança. Ele tenta mostrar isso. Ele tenta mostrar isso, amados. Vocês vejam que coisa mais profunda, né? Ele tenta mostrar isso. E aí eu quero que nesse momento você entenda isso que nós estamos te passando. Isso tem que estar bem focado em você. Essa lei, de novo vou repetir, ela é a parte do conhecimento do bem. Para combater a parte do conhecimento do mal, que é do pecado. E os judeus e os cristãos, eles não vão falar isso para você. Eu já tirei o retorno, abri uma janela ali, mas eu já tirei. Obrigado aí, gente. Se você falar isso para um judeu, para um judaizado, obviamente que ele não vai aceitar. Porque ele não leu o que eu li, não ouviu o que você ouviu, não tem sede do que você quer, e dependendo do entretenimento, do grau do que ele busca no entretenimento, o conhecimento para ele vai ser loucura. Então veja que, deixa eu passar para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu passar para vocês aqui. Cadê? Puxa vida, deixa eu abrir aqui outro campo para vocês, gente. Deixa eu abrir aqui um outro campo. Vou abrir aqui mais uma aba do Google. Se você tiver com a tua Bíblia, gente, abre ela aí. Abre aí, gente. De boa, abra. Você pode ser... eu não gosto de Bíblia que parece que sou crente. Abra. Faz de conta que é um livro de história de uma faculdade. Se é alguém da tua casa, você pegando a Bíblia, não, isso aqui eu estou pesquisando. Abra aí. Abre aí, gente.
Romanos capítulo 7. Paulo, ele fecha, por isso que os judeus odeiam Paulo. Pode ver, toda pessoa que é judaizada, é que esse Paulo aí foi homossexual, que esse Paulo aí foi não sei o que lá, que Paulo não existiu, que Paulo não sei o que. Porque Paulo desmascara essa lei. E a Ruxa veio para cumprir a lei de Terron, gente, não foi do pai. Uau! E a Ruxa ele veio para cumprir a lei de Terron. Ele mostrou para Terron, ó, vocês quis pegar o meu povo com esse yin-yang, mas eu estou aqui para cumprir o lado bom do fruto e quebrar o lado mal do fruto, porque não é possível, Terron, para o meu povo fazer isso que você ofereceu, proporcionou, mas eu faço. Eu vou pagar pelo pecado do meu povo, mas eu vou vencer pela lei e eu vou cumpri-la à risca, para que meu povo não precise mais obedecer essa lei que Moisés deu ao meu povo para cumprir o protocolo dessa terra temporal, desse mundo temporal. Eu acredito que Yahushua deve ter dado um grito com o Terron, lá no paraíso ele não ia precisar dessa lei, somente dos mandamentos. Olha que interessante, vamos lá, olha o que está dizendo aqui, ó. Capítulo 7, Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo está falando sobre a lei, gente. Abriu aí, pega aí, gente, Romanos 7, 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Pega aí, pessoal, por favor, pega, pessoal, isso vai ser importante para você. A Escritura fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma turma de judaizado aí querendo jogar você para a lei de Terron de novo, dizendo que é a lei de Deus. E a Ruxa descansou no sábado, que não foi o sábado gregoriano de 7 dias, não. E Terron inventa um outro sábado e joga na lei. Olha o que diz a Escritura. Que diremos, pois? Paulo está dizendo, Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo está falando do quê? Como quem diz, é o bem do fruto também o mal que Terron apresentou para Adão e Eva? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, ou seja, o mal, o conhecimento do mal, senão pela lei, o conhecimento do bem. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não existisse. E não dissesse, não cobiçarás. Tu está vendo a interligação? A lei de Terron informa, a lei de Terron, que é o bem, informa o lado mal, que é o pecado. Porque os dois estão conectados. Porque Terron fez bagunça, ele é da luz e jogou as trevas junto. E Paulo diz no verso 8 de Romanos 7, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Caraca, gente, o autêntico fruto do conhecimento do bem e do mal de que Adão e Eva comeu, gerida por Terron através da serpente. Paulo está dando a cartada aqui, ó, por isso que os judeus não querem que Paulo faça parte do seu conhecimento. É o tempo todo ele dizendo que o Novo Testamento não existe. Porque Paulo aqui, ele acaba com essa religião. Ele acaba dizendo, olha gente, essa lei não é de Arro não, essa lei é de um outro Deus. E olha o que Paulo diz, porquanto sem a lei, se não tivesse essa maldita lei, se nós fôssemos igual a Adão e Eva, nós jamais teríamos conhecido o quê? O pecado. Cara, isso é magnífico. Uma informação
que Arro dá para a gente nos últimos dias, e eu fico pensando o grau de confiança que Arro teve numa geração em pleno século XXI, em trazer isso que judaizados não te falam, que cristãos não te falam, que muçulmanos não te falam. E veja o verso 9, e não para só por aqui. Paulo diz, no verso 9 de Romanos 7, acompanha comigo aí. Romanos 7, verso 9. E eu, olha o Paulo dizendo, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, o mal do fruto tomando ocasião pelo bem do fruto, do conhecimento, me enganou. E por ele me matou. Olha como é que está ligada essa questão da morte, Adão e Eva. De todo o fruto vocês comerão, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão poder comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E Paulo está repetindo isso aqui. O reflexo do que isso proporcionou para a posteridade de Adão e Eva. E Paulo diz no verso 12, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim quem? A morte pelo bem, ou terrom pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos, ou seja, o que Paulo está querendo dizer ali, ó, gente, ó, Terrom, Samael, nasceram do bem, nasceram da luz. Mas eles almejaram mais a treva do que a luz, e por isso formou o bem deles, não é o bem de Arro. O bem de Arro reduziu neles esse bem que proporciona o mal. E verso 15 ele diz, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E isso deve estar acontecendo agora, nesse momento, com você. Não tem coisas que você sabe que é errado e você não quer fazer, mas você acaba fazendo? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ela fuma, e ela sabe que aquilo vai fazer mal para ela na saúde, ela quer parar. E ela fala, pô, eu sei que isso é mal, não vou fumar mais. Daqui a pouquinho ela se encontra o quê? Fumando. Tu já se encontrou nessa situação? Eu peguei o cigarro aqui, que é mais genético, mas tem outros exemplos. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Que nesse corpo da morte tem a lei que fala, do lado da consciência, não fuma. Terrom deixou para você um peso na consciência. Qual foi o peso? De você conviver do fruto do conhecimento do bem e do mal com o conhecimento do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Isso é um peso. Você não quer ir lá falar poucas e boas para aquela vizinha que fez fofoca de você. Você não quer ir lá, porque isso pode dar BO. Mas tem um peso dizendo, vai lá, dá na cara dela, fala mesmo, não leva desaforo para casa. E o juiz dessa querência do bem e do mal é a alma. É ela que vai escolher. E hoje você não pode dizer que não tem força, porque Yahushua morreu cumprindo o lado do bem e destruindo o lado do mal. Ele fez isso. Ele disse, se nós também quisermos, poderemos fazer também, porque agora nós temos ele como espelho. No verso 16, Paulo diz, e se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que eu faço, verso 17, mas o pecado que habita em mim. Imagina, tu tem uma lei de Terrom, que ele herdou do lado do bem, quando estava lá em cima, que diz não faça.
Mas tem o lado do mal de Terron que rodou quando chegou no abismo, dizendo, faça. No verso 18 está dizendo, verso 18, porque eu sei que em mim, Romanos 7, 18, isto é, olha o Paulo dizendo, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí tu fala assim, calma aí, Moadinho. Descomplica isso aí. Não é o fruto do conhecimento do bem e do mal? O mal não está no corpo? O bem também não tem que estar no corpo? Aí é que está o segredo. A questão é, dois elementos físicos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, na maldição de Adão e Eva em relação ao fruto de Terron, o mal fica com o corpo, o bem fica com a alma. Então, veja, um carro a 220 km por hora é uma coisa má, porque pode matar alguém. Mas quem está dirigindo é do bem, e jamais ele vai a 220 km por hora. Porque aquilo que o carro foi feito para fazer, que é correr no seu limite, quem está dirigindo não vai seguir o limite do que o carro está propondo, porque neste motorista habita o bem em relação aos conceitos políticos do trânsito. Não é verdade? Você tem que entender isso agora, meu amigo, porque a religião está matando as pessoas. Vamos continuar aqui. No verso 21, Paulo diz assim, acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, olha bem, a alma, Paulo, a alma, Paulo, vamos pegar aqui um copo, para você entender. Vamos supor que esse copo de água aqui, para você entender, esse copo de água é a alma, o copo é o corpo, o mal ficou com o copo, o bem ficou com a água. A alma, que é a água, quer fazer o bem, mas o copo só quer se sujar, ele quer se quebrar, ele quer se contaminar. A água dentro do copo, ela está tranquila. Se ela sair do copo, já era. E copo vazio não alimenta. Como a água sem copo não pode ser alimento. Nessa vida temporal, o corpo precisa da alma, a alma precisa do corpo. Mas a alma tem que saber lidar com o mal que existe no corpo através das dosagens sudoríficas do bem que a alma proporciona no dia a dia. É a alma que tem que controlar o corpo com o bem, e não o corpo controlar a alma com o mal. Porque o mal é forte, mas o bem é poderoso. E é disso que Paulo está dizendo aqui. Tanto que ele fala no verso 22. Porque segundo o homem interior... olha que coisa! Caramba! Porque segundo o homem interior, alma, tem o prazer na lei de quem? De Arro. Mas vejo nos meus membros outra lei, físico, corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí Paulo diz no 24 do Romanos 7, miserável homem que eu sou. Paulo começa a entender, e a Ruxa começa a passar para Paulo o entendimento da lei que as 12 tribos receberam da mão de Moisés. Paulo fica perturbado com essa informação. Paulo chega a dizer, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo de Terron? Esse corpo que foi trocado pelo corpo do meu pai.
Aquele corpo bonito que não tinha doença, que não tinha enfermidade. Aquele corpo que podia comer de tudo que existia. Aquele corpo que não precisava suar o rosto para comer o pão de cada dia. Aquele corpo que via os anjos conversando com o Criador, porque não existia o tecido da realidade para atrapalhar a comunicação e conexão com o Pai. Aquele corpo que brilhava no meio do jardim do Éden. Olha que coisa interessante. Paulo diz, miserável homem que sou. E a Ruxa faz ele compreender uma explicação que nem os escribas e fariseus e judeus deram. Olha o que ele fala. Miserável homem que eu sou. Ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo desta, está no feminino, porque terron é feminino, desta morte, deste ser terron. E é o Dabaote, o demiurgo. E eu acredito que depois de Paulo ter chorado, ter se maravilhado, ter se frustrado, depois de Paulo ter derramado lágrimas em função desse entendimento que a Ruxa dá a ele, porque sempre depois de uma lágrima bem enxugada, as coisas se simplificam dentro de uma qualidade de nível de entendimento fenomenal para aqueles que querem ter sede. Quando Paulo volta a si, no verso 25, sem que ninguém esperasse, Paulo fala a coisa mais sensata que já se ouviu em todas as páginas dos 66 livros do livro da Bíblia. Ele fala assim, verso 25, dou graças a Deus, dou graças a Yahweh, eu vou trocar os nomes, dou graças a Yahweh por Yahushua. Está vendo como os judeus não querem que você acredite que Yahushua é o filho? Paulo aqui está falando de dois seres. Paulo está dizendo, dou graças a Yahweh por Yahushua, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, o batismo está no entendimento, e vou te provar. O batismo está na consciência. Eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Yahweh, mas com a carne, a lei do pecado. Isso significa que todas as vezes que você for cobrado por um religioso da sua pureza, da sua santidade 100%, e você não conseguir dar o que você não pode, e se sentir a pior das piores pessoas, e até viver uma vida de desesperança em acordar todo dia para ficar se perguntando para onde é que eu vou se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, porque eu sou tão miserável. Isso significa que Paulo quis dizer o seguinte, ainda que o seu pecado seja mais forte do que você, ainda que o pecado que esteja no corpo, ele seja mais forte do que a tua consciência, o que vai valer não é o resultado do pecado e o estrago que ele fez. O que vai valer é o bem que está na consciência, em mostrar para o corpo que ainda que o pecado esteja ali, querendo fazer um estrago na vida da pessoa, a consciência tem poder e tem a água que caiu no resto mortal de Adão. Essa mesma água que caiu em Adão, gente, essa água foi colocada no útero de todas as mulheres que têm filhos. É a única água que não é igual à água fora da barriga da mulher.
Por isso que a Ruxa nasceu de uma mulher, para presentear todos vocês que são mães, dessa mesma água, da partilha. Quando a Ruxa levanta para o céu o vinho, e ele diz, isso é o meu sangue, que é repartido em favor de muitos. Ele repartiu também a água. Por que ele repartiu o sangue com os discípulos e não repartiu a água? Porque aquela água ele repartiu dentro do seu útero, mulher. Para que não porque todas as pessoas que vão nascer do útero sejam boas e sejam salvas. É uma questão de consciência. Mas a água que a Ruxa faz o ser humano nascer, essa água, quando a bolsa estoura, dá vida a uma pessoa que antes, pela chave da morte, essa pessoa estava fadada ao abismo infinito. Mas com essa água, e a Ruxa está dando a essa pessoa a possibilidade de escolha. A possibilidade de você querer ser diferente a partir de agora. A possibilidade de você mudar a maneira que você fala com teus familiares, com as pessoas, a maneira que você trata você mesmo. Essa água é a água viva, que independente da mulher, não é desculpa para ela não dizer que a Ruxa nunca olhou por ela. Porque no nascimento do filho, essa água de Adão, se cumpre uma profecia do primeiro livro de Adão e Eva, quando a Ruxa disse para Adão e Eva, vocês voltarão de novo a entrar no paraíso quando eu vier e morrer por vocês e derramar o meu sangue sobre você, Adão. E voltará de novo a entrar no paraíso, não só você, Adão, e não só você, Eva, mas também todo a sua posteridade que crê em mim. Por isso que hoje você não precisa buscar água para você estar com a Ruxa. Você tem que ser batizado nessa água maravilhosa que você nasceu um dia. Você tem que começar a ser lavado na consciência. Quando Yahushua batiza com água, quando João batiza com água, o povo hebreu, lá no Novo Testamento, é porque o povo hebreu, eles estavam achando que o sangue de animais bastava. Ô, Salvador, eu matei tanto animal, meu corpo está cheirando a sangue, nem preciso de ser lavado por ti. E João está dizendo para eles, olha, cara, se vocês estão precisando da água natural, imagine da água que aquele lá vai derramar no madeiro. Em outras palavras, o sangue que vocês trazem do corpo de vocês, eles não valem nada. Que até uma água de um rio tem mais valor do que o sangue de animais que vocês derramaram por vocês para cobrir os pecados diante do Santo dos Santos e do santo lugar, que tem uma cortina que faz a separação entre nós e o Criador, cuja cortina será rasgada quando aquele que derramar água sobre Adão vai rasgar, trazendo de volta a amizade entre o Pai e toda a humanidade. Isso é forte. Então não existe essa que não há esperança. Ah, um dia eu vi uma pessoa que está drogada, passando pela rua. Aquela pessoa já é drogada há 10 anos. Não tem mais chance para ela. Tem. Qualquer pessoa que estiver viva tem chance. O efeito da água de Adão dura enquanto dura a sua vida. Eu vou repetir isso aqui agora. O efeito da água que caiu sobre Adão e que cai sobre nós hoje, ela só tem efeito enquanto você estiver vivo. Então, enquanto você estiver vivo, você tem que ser batizado numa boa consciência. Por isso que Paulo fala isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui para você bem rápido, para poder emendar. Que nós já vamos terminar a live, porque você precisa almoçar. Oh, meu Pai.
Olha aí, gente, 1 Pedro 3:21. Abra aí, pessoal, e grifa isso. Pega uma caneta, pega a mais forte que você tiver e sublinha isso, para quando vier um pastor do sistema, um padre do sistema, um rabino, um sheik, quem que seja quem for, para querer te batizar dentro dessa água terrena. Você tem essa passagem de 1 Pedro 3:21 na ponta da sua língua. Isso não é pregado no sistema. Pastor, não prega isso que você vai falar aqui agora, embora você já leu muitas vezes, mas isso não é pregado, isso não é feito de uma pregação, isso não é falado pelos líderes. Olha o que ele fala ali, ó. 1 Pedro 3:21. Paulo diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Qual a figura? Ele falou do rio, da piscina. Não, o batismo, o banho, não do despojamento da imundícia da carne, não mais. Não no batismo das águas que o sistema te ensina. Pedro está dizendo, mas da indagação. Indagação, que sabe o que é a palavra indagar? Questionar, aceitação. Da indagação de uma boa consciência para com Iarro, pela ressurreição de Yahushua, e não mais antes de Yahushua morrer. Porque o que aconteceu antes de Yahushua morrer, aconteceu. Depois que Yahushua morreu, os hebreus não entenderam, eles continuaram batizando nas águas. Eles continuaram batizando nas águas. Eles não entenderam a ressurreição do Mestre. Tanto que as pessoas já vinham batizadas com o Espírito Santo. E os discípulos perguntavam, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Ah, fomos. Ah, não, vocês também têm que ser batizados com as águas. Eles colocaram, entendeu? Eles não entenderam que a ressurreição de Yahushua trouxe a água tão falada no livro de Adão e Eva, a promessa. A água que ele prometeu a Adão e Eva, ele trouxe, derramou sobre Adão, e só a ressurreição de Yahushua faria com que o reflexo dessa água caísse, não no nosso corpo físico, porque não adianta essa água cair no corpo físico, ela tem que cair na consciência, ela tem que lavar a alma, porque quem fez besteira dentro do paraíso não foi o corpo de Adão e Eva, diretamente, foi a alma desejou e fez o corpo pecar, a alma desejou e fez o corpo pecar. Então essa água, ela não podia cair fisicamente sobre nós, ela tinha que cair na raiz que fez Adão e Eva pecar, que era a alma, essa raiz que o próprio terror quis destruir, e Yahushua derramou a sua água, e é essa água da consciência. Olha o que ele fala, para com o Criador, pela ressurreição de Yahushua, é que nos garantirá o passaporte para a entrada da cidade do grande rei, chamada Sião, cidade essa que até hoje os próprios engenheiros do mal tentam tomar a força. Por isso, aí você se encontra os protocolos do sábio de Sião, porque os judeus falsos não querem só o planeta Terra, não querem só São Paulo, não querem só o Brasil, eles querem também Sião, mas só que eles só pensam que vão conseguir Sião quando Deus, Terron, vier, porque eles vão dizer, calma aí, Terron também é Deus, então, já que nós não podemos tomar Sião, vamos esperar que o nosso príncipe venha para tomar por nós. E por isso a guerra do Armagedon. E a guerra do Armagedon não é para definir nada na terra. A guerra do Armagedon é para definir quem vai reinar em Sião. Porque na cabeça de Samael e na cabeça de Terron e de todas as outras hordas e anjos caídos, Terron vai ter poder suficiente para tomar Sião de Arro. Acredite você ou não, mas isso é o que acontece. Isso é o que está acontecendo, meu amigo. Acredite você. Ou você está pensando que Sião é para garantir alguma coisa nessa vida temporal. A última batalha no planeta Terra é para garantir qual dos dois deuses vai ficar com Sião.
Isso é forte, hein? Qual dos dois deuses vai ficar com Sião? Eu imagino Terron jogando na cara do Criador. Tu é mentiroso, tu disse que Adão e Eva ia morrer. E que se eles morrem não estaria essas pragas aí hoje. Eu imagino Terron jogando na cara do Yahweh. E Yahweh vai dizer para Terron: cara, se tu não pôde ver o que eu fiz o tempo. E sabe o que eu fiz o tempo, Terron? Porque só o tempo para retardar essa tua natureza infinita da morte sobre o meu povo. Porque se eu não faço o tempo, realmente não existe ninguém para sobrar na humanidade. Mas eu sou o Todo-Poderoso, Terron. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Criador, eu sou o que pensa, eu sou o Verbo. Eu jamais iria deixar de fazer o tempo, sabendo eu, Yahweh, da sua existência. Então, como eu sei que você não vale nada, como eu sei que você ia aprontar, Terron, então eu não ia cometer a burrice, a tolice, de deixar o meu povo sem o tempo, sabendo que a morte ia existir para eles. Então, para poder dar tempo do meu povo se arrepender, como eles iam se arrepender se não existisse o tempo, já que a morte estava decretada? A raiva que os judaizados têm, e jamais nas suas sinagogas eles vão contar essa história, porque os judaizados, gente, e os judeus da ONU trabalham para formar uma geração para servir Terron. Por isso que você vai ver essa briga de judaizados na internet, querendo guardar esse sábado podre, satânico, desgraçado, que nem eles mesmo conseguem cumprir num lugar chamado Brasil. Nem eles conseguem cumprir. Por isso que eles são hipócritas. Por isso que Yahushua, quando chegou lá em João 8, ele falou: vocês são raça de víboras hipócritas. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. E Yahushua estava por aqui com essa hipocrisia judaica. Por aqui. E, infelizmente, essa hipocrisia judaica está nas redes sociais, porque ela é igual a fênix, que morre há 500 anos e depois renasce nas cinzas. Há 500 anos, 400 anos de escravidão, mais 100, não se ouvia falar desse judaísmo na força que está nos dias de hoje. Agora, depois que fez 500 anos, renasce da cinza o jugo judaico, dessa vez na rede virtual. E peço eu a Yahweh que liberte muito desses da mão desse judaísmo podre, desse sábado satânico. E Yahushua disse: um sábado nos resta, pelo qual importa que nós venhamos entrar. Um sábado nos resta, pela qual importa que nós venhamos entrar. Esse sábado de Terron não é o sábado que a Yahushua preparou para você. Porque se fosse, todo o seu sábado não teria problema, não teria briga, não teria morte, não teria discussão na tua casa, você estaria descansado, ia trabalhar segunda-feira cheio de energia, porque sábado tem característica de descanso. Um sábado nos resta, pelo qual importa que nós venhamos entrar. Essa live, ela é um presente de Yahushua para nossas vidas. Ela é um presente de Yahushua para mim e para você. A água de que nós nascemos na barriga de nossa mãe foi um presente de Yahushua lá no madeiro. Que Yahushua possa te carregar na palma de suas mãos. Até a próxima live. Estamos juntos.